Oi, gente, estamos aqui começando mais um podcast do Louca como um Tigre. Amiga, por favor, na edição coloque aí uma música de mistério, que hoje o tema é misterioso. E eu já vou pedindo para vocês, seguirem a gente no Instagram, @louca como um tigre, no Twitter também, @louca como um tigre, e se inscreverem no nosso canal Louca como um Tigre e não esquecerem de deixar o comentário e o like no vídeo. E é isto. Então, gente, o tema de hoje é tarô e a gente convidou Vitória para conversar sobre. Ela é taróloga daqui de Aracaju, Sergipe. É daqui de Aracaju, não é, Vitória? Eu sou. Ah, tá. E é isso, gente. É um assunto que a gente tem curiosidade. Eu e Carol somos bem leigas no assunto. E aí esse papo vai ser massa. E aí é uma convidada que a gente já tinha pensado tem um tempinho e a gente está bem feliz dela estar aqui hoje. Então, Vitória, se apresente, fala suas redes sociais. Oi, gente. Primeiro eu queria agradecer pelo convite. Me sinto muito lisonjeada por ser convidada de vocês. E eu sou Vitória, tenho 22 anos, estou finalizando o curso de Direito. Estou familiarizada com a espiritualidade e com esse mundo místico há muito tempo. Desenvolvi a minha mediunidade desde os 16 anos. Eu venho trabalhando com meus mentores espirituais. Conheço o tarô e estudo tarô há cerca de 4 anos, 3 anos e meio. E fiz o tarô, estou trabalhando com tarô há pouco tempo, mas tenho uma certa experiência com as cartas. E é isso. Meu Instagram é Vitória na Terra. Lá eu compartilho as minhas experiências com tarô, faço tiradas generalizadas, conselhos, previsões e coisas do tipo. E é só isso mesmo, que o Twitter é muita bagaceira, não dá não pra divulgar. É verdade. Entendo. Tranquilo. Então vamos lá começar com as nossas curiosidades. Então vamos começar pela história do tarô. O que é que você pode me dizer assim, onde é que surgiu e bombou? Então, a história do tarô, ela é meio misteriosa, né? Assim como as cartas, no geral, elas são um pouco. O tarô, não se sabe ao certo onde que ele surgiu. A gente sabe que ele surgiu no século XIV. É assim, a primeira aparição, né, do tarô, na Europa, e aí ele se espalhou rapidamente. E a primeira menção a respeito das cartas, ela foi feita por um monge em 1377, que citou um jogo de cartas em um tratado dele. Mas inicialmente o tarô, ele era visto como um jogo normal, sabe? Um jogo de cartas mesmo, no que diz respeito aos arcanos menores. O tarô é composto por 56 arcanos menores, que são aqueles naipes que a gente conhece no jogo de baralho: paus, espadas, ouro e copas. E os arcanos maiores, a gente não se sabe ao certo, assim, quando eles surgiram e por quê e como, exatamente. Mas isso perde um pouco a importância, porque a gente percebe que, quando a gente percebe que essas cartas dos maiores, elas remetem aos primórdios da consciência humana, exatamente a origem das cartas, elas perdem um pouco a importância, entendem? Sim. Entendi. É meio misterioso, sabe? A origem do tarô, ela é meio misteriosa, mas muita gente pensa que o tarô surgiu na América Latina, ou na China, ou no Egito, mas não, ele bombou mesmo na Europa, ele surgiu na Europa. Eu sei que essa pergunta que eu vou fazer agora não tá no roteiro, mas você pode, sei lá, não responder se quiser. Mas, tipo, ele é uma... o tarô, ele é feito mais por mulheres? São mais mulheres que tiram as cartas? Sim, eu vejo que sim. Existem muitos homens que tiram cartas também, mas majoritariamente são mulheres que tiram, tanto mulheres tarólogas quanto mulheres que se consultam também. Entendi, massa. Então, a próxima pergunta é preciso ter algum dom paranormal para ler as cartas? Porque a gente tem essa impressão, né? Tipo, tem que ser enviado, sei lá, dos céus para passar informação, sei lá. Então, quando você fala dom paranormal, eu entendo que você tá falando de mediunidade, né? Veja bem,
Eu, particularmente, Vitória, eu não consigo desassociar o tarô da espiritualidade, né? Mas o tarô é um conjunto de cartas que exigem muita técnica e muito estudo, acima de tudo, né? Não é só com a mediunidade que você vai conseguir interpretar as cartas. E aí, depois de muito estudo, é importante você trabalhar a sua intuição, caso você acredite nisso. E aí, mas existem tarólogos que eles são completamente céticos, que não acreditam em Deus, que não acreditam em espíritos, que não acreditam em nada e que conseguem ler as cartas, mas isso não implica que você vai ser bom, né, ou ruim. E também, caso você seja um médium, também não implica que você vai ser bom ou ruim. Eu, particularmente, não consigo desassociar, assim, a espiritualidade e as cartas. Não necessariamente uma mediunidade, você não precisa ter nenhum dom paranormal. Mas é natural de que, como o tarô, ele é um orientador espiritual e ele trabalha com o oculto, né? Então, é natural que a gente faça, assim, essa associação, assim. Mas, a princípio, para essa pergunta do dom paranormal, não, sabe? A resposta é não. Não precisa ter um dom, mas eu, particularmente, minha opinião pessoal é que não dá muito, assim, para você ser um bom tarólogo sem uma influência espiritual, sabe? Que eu acredito também, particularmente, que todos nós temos, mas é preciso trabalhar essa influência, né? Ah, massa, entendi. Então, Vitória, as cartas do tarô, elas preveem o futuro? Como é que... Depende. Então, veja bem, eu vejo o tarô muito mais como um orientador, sabe? Do que como essa coisa dessa bola de cristal, entre aspas, que pode prever o futuro. É possível saber o encaminhamento de algumas questões a curto prazo. Curto prazo, quando eu falo, são 3 meses, no máximo estourando 6 meses. Mas eu não gosto muito de prever o futuro, porque para mim o futuro é algo que a gente constrói com as nossas ações do presente, né? Mas com o tarô, é possível que a gente saiba como que a gente deve se comportar para atingir determinado objetivo, sabe? E as possibilidades de acerto, elas são maiores quando a gente fala de passado e de presente, porque são experiências que elas já aconteceram e que estão acontecendo. Então, quando a gente fala de tarô prever o futuro, principalmente quando a gente fala de coisas assim destinadas, né, e inevitáveis, o caráter, assim, fidedigno dessa previsão, ela é um pouco duvidosa, porque as coisas, elas mudam o tempo todo, né? E a gente está construindo o nosso futuro. Então, depende, né? O tarô pode te orientar, principalmente a curto prazo, mas prever exatamente o que vai acontecer na sua vida, eu acho um pouco complicado a gente afirmar isso. Nossa, eu tenho uma visão totalmente diferente. Muita gente acha que o tarô é aquela coisa, assim, que tá um pouco ligada também ao estigma que a gente tem, né? Uhum. Em relação às cartas, que ele vai te dizer exatamente ipsilitras do que vai acontecer na sua vida, tá? Só que, na real, o tarô, ele vem mais como um aconselhador e um orientador de situações que, às vezes, a gente se coloca meio cego, né? Porque a gente tá ali dentro daquela situação e a gente não consegue enxergar. Então, ele vai ser muito mais assertivo, falando, te explicando, te orientando, te esclarecendo a respeito de coisas que já aconteceram, né? E coisas que estão acontecendo, do que necessariamente em relação ao futuro. Né? Não é tipo uma bola de cristal, tipo, tá vindo o príncipe de cavalo branco na sua vida, ele sabe? Não, a gente pode ver algumas coisas, dá pra saber, mas não assim, de uma forma muito, muito verdadeira e fiel, sabe? Em algumas leituras mais confiáveis, os autores falam que quando um tarólogo fala de algo inevitável que vai acontecer na sua vida, é uma coisa meio duvidosa, porém, meninas, tipo assim, rola, sabe? Rola. Já aconteceu experiências comigo, deu, tipo, prever, entre aspas, uma coisa, e aí, tipo, outro dia, no mesmo dia, acontecer. Embora a gente consiga prever, é mais uma coisa, assim, a curto prazo, né? Como eu falei, eu já consegui
a gente prevê as coisas, na verdade, o tempo todo, nas situações que estão iminentes ali para acontecer. A um curto prazo, rola de prever o futuro, entre aspas, né? De saber mais ou menos o que tá vindo por aí, sabe? Mas eu não gosto muito de enxergar o tarô como uma bola de cristal que vai te dizer exatamente tudo que vai acontecer na sua vida, porque você quem diz que vai acontecer na sua vida, cara, sabe? Não tem como você ficar rico sem trabalhar pra isso. Então, é mais ou menos por aí. Ah, poxa, amiga, não vai ser hoje que você vai descobrir se você vai ser amada. A maior pergunta que eu tenho. Acho que não tem carta que me responda. O que você quer saber? Não, é porque a gente brinca que eu vou ser encalhada pra sempre, entendeu? E aí a primeira coisa que eu ia perguntar pras cartas é se eu vou encontrar um amor nessa vida. Entendi. Então, eu acho que, tipo, por exemplo, isso rola de saber, sabe? Se você vai encontrar um amor. O que não rola de saber é, tipo, sei lá, deixa eu pensar. Eu vou pegar coronavírus? Aproveitando que você comentou, existem pessoas que vão atrás de você e, tipo, perguntam pras cartas se vai pegar coronavírus ou alguma doença assim? Uma pessoa, já rolou, de uma pessoa perguntar. Quer dizer, 2 pessoas perguntaram a respeito disso. Mas assim, não tem como eu saber, né, se a pessoa vai pegar coronavírus. Tipo, não sei, cara. Não dá. Ai, gente, não façam essas perguntas. Olha, mas eu vou dizer uma coisa. Eu já tiraram a carta pra mim uma vez. E eu não fiquei surpresa com a sessão que chama. Pode ser sessão, consulta. Com a consulta. Eu não me senti assim, mas eu acho que tem muito a ver também com as minhas perguntas mal elaboradas. Total, tem tudo a ver. Por isso que eu sempre aconselho Assim, cara, não necessariamente você vai ficar completamente surpresa, sabe? Porque às vezes a gente pergunta uma coisa que a gente já sabe, né? E fica ali naquela coisa de tipo, não quer aceitar e vai perguntar pra carta esperando um milagre, né? E aí a carta diz o que você já sabe. Mas a questão da elaboração das perguntas, ela tem muito a ver. O tarô, ele é muito objetivo. Então, você tem que fazer perguntas objetivas. Eu não gosto de fazer perguntas de sim ou não, por exemplo, né? O tarô, ele te dá muitas possibilidades. Você tem que ser objetivo, mas você não pode querer ir com muita sede ao pote, sabe? Porque a gente tá falando, assim, de arquétipos, né? E aí é isso. Mas a elaboração das perguntas, ela é muito importante mesmo. Melhor você perguntar por quê, o quê, sabe? Por quê, o quê, quando, como, né? Como eu posso atingir, por que isso está acontecendo, o que tem me travado, né? Melhor do que eu vou me dar bem nesse emprego, é melhor você perguntar como eu posso me sair bem nessa entrevista, do que perguntar eu vou ser contratada, sabe? Ai, com certeza. Eu acho que é isso mesmo. Eu lembro que eu saí meio frustrada, assim, da consulta. Eu fiquei pensando, velho, eu poderia ter perguntado isso pra minha psicóloga. Ela teria dado a mesma resposta. Aí eu fiquei meio assim... revoltada, não vou negar. Mas depois eu fui repensar. E realmente, minhas perguntas eram muito, assim, abertas, assim. As cartas me disseram coisas que, tipo, você já sabe a resposta. Aí eu fiquei, velho, mas essa é como se eu não aceitasse que a resposta era aquela, sabe? Mas hoje eu já tenho eu já tenho esse pensamento de que realmente foi minhas perguntas que foram muito rasas, assim. Então, o tarô é um tipo de terapia, uma terapia holística, né? Claro que ele não substitui a terapia psicóloga, eu acho que fala. Não sei. Ele não substitui um psicólogo, mas ele é um tipo de terapia. Então, assim como às vezes seu psicólogo vai falar pra você umas coisas que você já sabia, o tarô também pode te falar, né? Ele não necessariamente vai sempre te trazer informações novas. Mas, quanto à elaboração das perguntas, é muito importante pra você não sair exatamente como você falou, frustrado, né? Sim. Ai, muito interessante. A minha próxima vez, eu vou reformular minhas questões. Porque são tantas dúvidas. Mas A próxima pergunta é uma dúvida, assim, que eu sempre pensei, assim como a pergunta que a gente fez sobre o dom paranormal,
será que antes da pessoa me atender, por que ela demora? A pessoa que me atendeu da última vez, ela pediu um tempo, sei lá, de 40 minutos antes para ela se preparar. Eu fiquei assim, meu Deus, para que é essa preparação? Existe mesmo essa necessidade de ter algum ritual de consagração antes de começar a usar o baralho? Então, depende. Eu me preparo. Eu não demoro esse tempo todo. Geralmente eu demoro 20, 15 minutos. É sempre bom você tomar banho, acender uma vela, pelo menos eu falo de mim, né? Eu acendo uma vela, limpo o ambiente que eu vou jogar, acendo um incenso, faço algumas afirmações, faço uma oração. Mas depende, né? Eu sempre faço esses rituais de consagração e de limpeza porque eu acredito que eles são importantes e porque eu associo as cartas à minha espiritualidade, né? Tento me equilibrar, tento estar bem concentrada. Mas, é como eu falei anteriormente, caso você não acredite, né? Você seja a pessoa que vai jogar, vai tirar as cartas e não acredita nisso... Então, aí você não precisa fazer, né? Porque você não acredita. Toda vez que eu vou jogar para alguém, eu dou uma listinha de recomendações para essa pessoa, sabe? Que é tipo, tome um banho antes de cabeça, se possível. Vista roupas claras e compostas. Se tiver um incenso, acenda. Se puder, acenda uma vela. Peça para o anjo de guarda para que eu possa me conectar com você da melhor forma. Porque como eu associo muito o tarô à espiritualidade, eu acho que tudo é energia, tudo é portal. Eu sou muito mística, né, aquelas. Então, eu associo muito, assim. E aí, eu acho que para uma boa jogada, sabe, as pessoas, elas não podem estar assim, sabe, de qualquer jeito, desconcentradas, fazendo outra coisa na rua e tal. As suas energias precisam estar focadas ali, concentradas ali, assim como as minhas, né? Eu não vou fazer uma tirada aqui pra você mal, desequilibrada, porque aí, velho, não vai fluir. Pelo menos é o que eu acredito, né? Mas como tem pessoas também, tarólogos, que, tipo, estão nem aí, né? Assim, fazem um jogo em qualquer lugar. Eu conheço uma moça, na verdade eu acompanho ela no Instagram, que ela faz jogo de tarô em qualquer canto real. Sabe, assim, tipo... na praça, na fazenda, numa casinha de sapê, em qualquer canto, ela joga carta. Eu sou um pouco diferente, né? E também tem um pouco a ver essa coisa do local e do seu ritual, tem um pouco a ver do quanto você tá familiarizada ali com aquelas energias, né? Entendem? Então, é isso, assim, tipo, caso você seja uma pessoa muito experiente, você vai ali, dá uma estalada de dedos e já tá ali totalmente concentrado e tal. Como eu tô engatinhando ainda, eu preciso de um ritual maior, mas aí vai depender de como a pessoa encara, né, o tarô. Mas eu acho que para tudo que a gente vai fazer, a gente precisa, né, sempre de alguma certa concentração, ainda mais para algo que você necessita de uma conexão com outra pessoa. E assim... Eu também concordo. Né? E assim, partindo já para a próxima pergunta, que ela tem um pouco a ver com isso, para saber se você se baseia em alguma religião ou se todo mundo se baseia. Como é que isso acontece? Então, o tarô, ele não faz parte da cultura de nenhuma religião, até o que eu saiba, né? É uma ferramenta pagã, né? Vamos dizer assim. Porém, o tarô, ele traz alguns aspectos, alguns símbolos do catolicismo, como, por exemplo, o Papa. Né? Tem uma carta que é o Papa. Mas ele não faz parte da cultura de nenhuma religião. Geralmente, quem joga tarô simpatiza com religiões de matriz africana, como é meu caso. Ou o Wicca, né? Que são bruxos, eu não entendo muito de Wicca. Mas é isso, assim, bruxaria, candomblé, umbanda ou espiritualismo. Entendi. Sabe? Mas o tarô, ele não faz parte, assim, sabe? A Umbanda, como a Umbanda trabalha com o povo cigano,
o povo cigano faz parte da Umbanda, existem terreiros de Umbanda que também trazem atendimentos de tarô. Mas isso não é uma regra, né? E isso não é praxe também, assim. São exceções os terreiros que trazem o baralho, né? A consulta. E geralmente, quando você é de um terreiro, por exemplo, filho de santo de um terreiro, você só deve se consultar com o tarólogo daquele terreiro, sabe? E aí, geralmente, também é baralho cigano, que eles jogam e não tarô, né? Eu não sabia que tinha diferença. Tem diferença. O baralho cigano são muito menos cartas. Eu não jogo baralho cigano, eu não entendo baralho cigano. Mas as cartas são muito diferentes. São cartas também, né? Mas é diferente. Eles trabalham, eu acredito que com símbolos da natureza, né? Com coisas da natureza. Tipo flores, animais, nuvens. Tipo, tem a carta da nuvem, a carta do lírio, a carta da raposa. Mas não é minha alçada. Como que faz pra estudar tarô? Tipo, é uma coisa que passa de, sei lá, de mãe pra filha, essas coisas de família, assim? Então, pode ser que sim, pode ser que não. Para estudar tarô, você vai precisar estudar o tarô, né? Você vai precisar estudar as cartas, estudar os símbolos, ler bastante. E primeiro você vai começar lendo o significado das cartas e tal. No início, provavelmente, você vai se sentir confuso, mas é normal, porque é uma linguagem completamente diferente, né? Como se você estivesse aprendendo um novo idioma. E aí, depois de uma certa familiaridade, você vai começar tirando para as pessoas próximas para você praticar, né? Em relação a essa coisa aí de passar de mãe para filha, não necessariamente. Eu tenho uma tia que eu acho assim, que isso pode ser importante, sabe? De alguma forma. Eu tenho uma tia que ela joga tarô há muito tempo, desde muito nova, assim, praticamente da minha idade. Ela joga tarô há cerca de 30 anos. E ela é a minha mestra, né? Assim, tudo que eu quero saber, que eu não sei, que eu não encontro, tal, eu pergunto pra ela. E eu acho que esse conhecimento, assim, é muito válido, né? Porque é isso, né? São nossas ancestrais e é um conhecimento de prática, mesmo de vivência, que às vezes os livros não trazem, ou que às vezes os livros, principalmente os mais modernos, deturpam um pouco. Mas você não precisa ter uma mãe ou alguém na família que já jogou para necessariamente querer jogar, ter o dom, entre aspas, né? E sei lá, e se interessar e estudar, sabe? Pode ser que sim, pode ser que não. Você pode ter alguém na família, mas você cagar, né? Não se interessar por tarô. Entendi, mas aí você lê livros, né? Pra aprender e tal. Sim. Para aprender você tem que ler muito, né? Porque é muito extenso. E provavelmente, assim, cara, provavelmente não. Com certeza você tem que ler mais de um livro, sabe? Se basear. Porque, assim, o tarô, ele existe em muitas escolas, sabe? Assim como a psicologia e como outras coisas. Ele tem muitas escolas e as cartas, elas podem ter diversos significados a depender do autor. Geralmente, os significados, eles se entrelaçam e se completam. Mas para você ser um bom tarólogo, uma boa taróloga, para você ter respaldo mesmo e saber o que você está falando, você precisa complementar a sua leitura sempre, né? Porque aí você vai juntando cada significado e vai trazendo um conceito mais amplo na sua cabeça, né? Para você não ficar limitado, né? Encastelado em apenas um conceito e aí às vezes você não consegue interpretar da melhor forma possível, porque você está muito preso a uma coisa só. Por isso que no início eu falei que é muito importante a gente trabalhar também a intuição, né? Com pedras, com chás, com banhos, com óleo essencial, porque isso vai aflorando também o seu sexto sentido, né? Nessa coisa de entender qual a melhor interpretação para cada caso, né? Porque não é uma receita de bolo. Então, o tarô, ele é muito complexo nesse sentido, não é nem um bicho de 7 cabeças. Eu acho que é possível que qualquer pessoa aprenda, pelo menos a técnica, né? Mas é necessário um estudo aprofundado e não é uma coisa assim da noite pro dia, né? Às vezes, quando você está começando a estudar, você se sente um pouco ansioso, porque você tem muitas informações e você quer dominar aquilo ali logo, só que infelizmente não rola assim, sabe, tão fácil. Pois é, gente. Nada a gente nasce sabendo.
Vamos estudar. Pois é. Verdade. E Ô, assim, Vitória, estendendo assim a pergunta em relação à família e tal. Sua família é super de boa com você ser taróloga e tal? Sim, total, porque assim, minha família é de boas. O meu pai é um estudioso da espiritualidade, ele também frequenta uma doutrina e tudo mais. No início ele ficou um pouco receoso porque pensou que poderia ser muita responsabilidade, né, para mim, e que talvez eu, sei lá, não desse tanta atenção ao meu curso, por exemplo, e a outras coisas e ficasse muito baratinada nessa coisa do tarô, mas com o passar do tempo e quando eu resolvi me dedicar mesmo, ele super me apoiou. Alguns primos, eu acho que algumas pessoas, elas sabem que eu jogo risos, porque não é uma coisa que eu sabe sobre, mas como minha tia também, ela joga tarô, então é uma coisa que, querendo ou não, ela é normalizada, né, na minha família. ótimo, né? Pelo menos. E você já ótimo. sofreu, assim, sei lá, preconceito, tipo, comentários assim, tipo, o que você faz não tem nada a ver, é tudo mentira, você tá querendo enganar as pessoas. Então, comigo nunca rolou nenhum preconceito, assim, em relação a pessoas querendo falar bobagem comigo e tal. Eu comecei a expor mesmo, de fazer disso assim, uma fonte de renda e tudo, há pouco tempo, né? Antes eu jogava esporadicamente e divulgava esporadicamente também e não produzia tanto conteúdo. Graças a Deus nunca chegou pra mim nenhuma mensagem de ódio nem nada. E assim, no meu círculo social de poucas pessoas, as pessoas respeitam muito, sabe? Nunca rolou, graças a Deus, nenhum comentário negativo. Mas comigo. Mas eu vejo que, assim, eu acho que hoje as coisas estão mudando um pouco, porque pelo menos a nossa geração, ela tá mais aberta a essa coisa da espiritualidade e do autoconhecimento e do tarô, e até se banalizou um pouco, eu não sei se vocês concordam, mas acho que até foi um pouco banalizado, sabe? E as pessoas estão começando a usar indiscriminadamente. Porém, isso também, de certa forma, essa popularização é boa, né? Porque dá um pouco, desestigmatiza um pouco, né? Não sei se essa palavra existe, desestigmatiza. Mas rola, assim, um pouco mais de empatia, né? Pelas pessoas que jogam e acaba se popularizando. Porque, assim, nos primórdios, o tarô, ele era utilizado por ciganos e as pessoas eram muito estigmatizadas, né? As pessoas viam tarólogas como... Nem tarólogas, eram cartomantes, que é um termo que eu gosto de utilizar, mas que eu jogo carta, mas que ele é estigmatizado. E aí a gente acaba utilizando o termo taróloga também porque tem a ver com o tarô, né? E eu jogo tarô. Mas as cartomantes e tarólogas, enfim, elas eram muito estigmatizadas e vistas como bruxas e charlatãs e tal. E eram só procuradas em momento de muita aflição, né? Assim, tipo assim, dessa coisa mesmo de prever o futuro, de saber se o marido estava traindo, e dessa coisa da novela e tudo mais. E quando a branquitude e a elite, ela passou a se apropriar um pouco dessa coisa do tarô e de jogar tarô e de começar a ler carta e tudo mais, principalmente com a geração de aquário, eu acho que, sei lá, de uns 20 anos pra cá ou menos, as coisas passaram a serem mais aceitas, assim, nesse sentido, e as pessoas passaram a ter menos preconceito, sabe? E aí, graças a Deus, assim, até mim nunca chegou nenhuma mensagem de ódio e espero que nunca chegue. Então, eu tava no Twitter um dia desses e aí eu vi uma menina que ela faz previsões. Previsões não, ela meio que soluciona crimes usando o tarô. Crimes que já aconteceram há muito tempo. Então isso talvez não seja uma atitude tão positiva assim, de acordo com o que você já falou aqui. Gente, eu acho Nada a ver, né? Eu também fiquei meio assim. Eu acho nada a ver, assim, primeiro porque o tarô ele não é pra isso, né? Não é pra solucionar crime, pra isso a gente tem a polícia, né? A gente tem a investigação, outros, né? A inteligência da Polícia Federal, enfim, outros tipos de métodos. Eu acho que o tarô ele é para te orientar. Eu vejo o tarô como um orientador espiritual. É isso, eu acho que as pessoas elas banalizam um pouco, sabe? E distorcem as coisas e tal. Às vezes pra irritar também, né? Pra ver se
sei lá, gera algum burburinho e as pessoas começam a dar mais atenção. Sim, algum buzz, né? Sei lá, que é. Eu não vejo isso. Assim, cara, pra ser sincera, eu não gosto nem de perguntar sobre traição, sabe? Sobre terceiros e tal. Eu acho que o tarô é uma coisa muito íntima e pessoal. E eu acho que essa pessoa tá utilizando o tarô de uma forma completamente equivocada, sabe? O tarô é pra você se descobrir, pra você se conhecer, pra você entender da sua vida, entender seus processos, e não pra você ficar, sabe, perguntando bobagem pras cartas. Comigo, acho que rolaram poucas vezes pessoas querendo saber sobre terceiros, assim, sabe? Ah, eu queria saber sobre fulano, tananã, amiguinhos que são ruins pra mim e tal. Eu falo logo que não rola de perguntar, sabe? Porque, assim, eu tenho muita integridade com o meu trabalho. Como eu falei, eu trabalho com uma entidade, assim, eu associo muito o tarô à minha espiritualidade. Então, partindo dos meus pressupostos, das coisas que eu acredito, quando rola esse tipo de pergunta, e aí se eu endosso, eu acho que eu acabo absorvendo uma coisa que não é minha, sabe? E que, tipo, às vezes é uma carga negativa, cara, que não tem porquê, sabe? Pra mim, o tarô é caso você queira saber de coisas sobre você, sobre os outros, bicho. Aí, né, comigo, sabe? Aí você vai, sei lá, você joga com outra pessoa que tá nessa mesma vibe e tal. Mas, assim, eu tenho muita sorte com meus clientes, que meus clientes, eles geralmente chegam pra mim muito querendo saber, muito minha vibe mesmo, sabe? Assim, querendo saber as coisas da vida deles. E, assim, questões de relacionamento é muito comum. Questões de vida financeira é muito comum, assim, decisões, sabe? Às vezes as pessoas querem saber decisões muito importantes também, da família e tal, e até aí tudo bem, mas rola, sabe? Eu acho que, assim, minha tia, por exemplo, ela já deve ter pegado vários clientes, né? E como, assim, o tarot tá sendo mais acessível, né, e desestigmatizado, eu acho que rolam menos esse tipo de pessoa, sabe? Eu acho que há um tempo atrás, por exemplo, minha tia, que joga tarô há mais de 30 anos, eu acho que ela já teve que lidar com perguntas bem baixas. E assim, você faz leitura pra você mesma? Você joga pra você mesma? Jogo. Eu jogo pra mim. Eu não vejo nenhum problema, sabe, em fazer leitura pra si mesma. Tem gente que não gosta. E, assim, particularmente, às vezes é até melhor mesmo que outra pessoa faça. Porque você pode acabar, sei lá... Eu não acredito muito nessa coisa, porque, velho, eu acredito muito no tarô, sabe, assim. Eu acredito muito nas cartas. Eu acho que não vai sair nada que não deva sair. Não tem como. As cartas, elas estão viradas para baixo. As minhas cartas, elas não são marcadas. Eu tiro de olhos fechados. Eu me concentro, eu faço a pergunta. Então, eu acredito muito que não tem como sair uma coisa que não é para sair porque eu tô influenciando. Tem gente que não gosta de tirar para si porque acha que pode influenciar. Eu particularmente tiro. Mas eu gosto também de trocar, porque às vezes o baralho da outra pessoa tem alguma coisa a me dizer que o meu pode não me dizer, sabe? E a pessoa pode ter uma outra interpretação. Então, geralmente, quando eu quero tirar, eu troco tiradas com algumas amigas ou amigos que jogam também. E aí eu jogo para eles e eles jogam para mim e fica tudo certo. Mas quando eu quero saber alguma coisa sobre a minha vida... ou sobre a vida da minha mãe, por exemplo, do meu pai, eu jogo, sabe? Eu não tenho esse BO, não. Massa. Você comentou sobre se consultar com outras cartomantes e tal. Alternar o jogo de tarô entre cartomantes diferentes pode ajudar ou ser prejudicial? Ou é preferível, assim? Então, eu acho que acontece? É interessante quando você joga com a mesma cartomante, porque a taróloga, né, a pessoa, ela vai conseguir entender seus processos, sabe? E aí ela pode te ajudar mais, assim, em relação a isso, porque ela acompanha seus processos. Mas eu não vejo problema, assim, em você se consultar com outras pessoas, porque às vezes, assim, tipo assim, talvez a sua energia bata mais com a de fulano do que com a minha, ou vice-versa. Eu não vejo problema. Eu gosto quando as pessoas, elas voltam, primeiro porque elas gostaram do meu trabalho, né? Eu acho que quando você volta, significa isso. Segundo, porque eu consigo aprender mais, sabe? Tipo assim, se eu tô acompanhando você todo mês, você quer jogar, todo mês você quer jogar. E aí eu consigo acompanhar esses processos e entender de que forma que aquelas cartas
elas refletiram, sabe? Em você e tal, e acompanhar. Mas não é prejudicial, não, você alternar. Entendi. Só pode te confundir, né? Só pode te confundir um pouco. Mas se você tem uma certa familiaridade com as cartas, eu acho que é tranquilo. Entendi. E aí, assim... Vai, amiga, você quer falar? Não, pode falar, amiga. Não, só ia perguntar se tem pessoas... Mas acho que essa pergunta acabou ficando um pouco óbvia. Que é pra saber se as pessoas, elas procuram você pra... O tarô, no caso, pra poder fechar negócios. Acho que sim. Sim. Com certeza. Tipo assim, nunca rolou comigo, assim, de fechar negócio, mas já rolou, tipo assim, a pessoa queria saber se devia se mudar de casa, por exemplo. E aí ela perguntou. E aí rola assim, tipo assim, perguntas assim, que envolvem a vida das pessoas de forma muito, assim, importante, sabe? Decisões muito importantes. Às vezes eu fico, eita, mulher, sabe? Mas rola sim. E assim, isso aqui, eu acho, tem gente que é meio dependente do tarô, né? Que só faz as coisas se perguntar pras cartas. Eu acho isso um pouco prejudicial, porque você tem que ter, né, independência e tal. E não é interessante que você fique dependendo só do tarô para tomar suas decisões, mas rola. Mas eu acho importante também quando você pede orientação, eu acho isso um pouco ambíguo. Eu já vi uma entrevista, mas era de numerologia, no caso. Que a pessoa era, tipo, qualquer negócio, qualquer decisão no negócio dela que ela fosse tomar, ela tinha que pedir auxílio, sabe? Tipo, pedir pras cartas, pedir pros números, sei lá. Rola sim essa dependência. A galera, às vezes, bitola um pouco, sabe? Entendi. Mas nada demais. Entendi. Eu acho assim, sei lá, eu acho... Mas então, acho que a gente só tem mais umas 2 perguntas. Tem pessoas que, tipo, empregam a leitura do tarô em conjunto com outras formas de diagnóstico holístico, tipo, mapa astrológico, numerológicos, runas e tal. Então, as cabalas, elas conversam, né, entre si. Eu vejo muito o tarô, ele tem uma proximidade muito grande com a astrologia, né? E com a numerologia também. Tanto que para mim, as coisas estão interligadas, né? Elas fazem parte do todo. E alguns autores, eles fazem até associações de cartas e signos, né? Por tal carta representa... E até de posições astrológicas, por exemplo. Sei lá, vou dar um exemplo aleatório, que eu nem sei se é esse mesmo. Mas, assim, sei lá, a Imperatriz representa a Vênus em Câncer. Crowley, ele fala que Capricórnio representa... A carta do diabo é representada pelo signo de Capricórnio. Só que, assim, não se sabe, assim, ao certo, né, o porquê que se faz essa associação, né? Geralmente ela não vem explícita, né? Se associa a carta do diabo ao Capricórnio por causa disso. Eles só associam mesmo e pronto. Entendi. Mas a gente consegue ver, por exemplo, sei lá, vamos dizer, o Cavaleiro de Copas com o signo de Peixes, sabe? Copas, água, peixes e tal, saca? Sei lá, o Cavaleiro de Ouros e Mercúrio. Enfim, aí não necessariamente, mas às vezes rola, sabe? Tipo assim, associações, porque tá tudo interligado, né? Então rola. Entendi. A última pergunta, mas não menos importante. Aquelas. Existe um limite pro tarô, tipo, onde não é permitido chegar? Sim, rola. É assim, porque o tarólogo, ele não é um adivinho, né? Ele tá ali para interpretar a linguagem, né? Ele tá ali para traduzir a linguagem das cartas para você. E assim, ao descrever uma experiência futura, principalmente, há limites, né? Quando a gente fala de uma questão inevitável, por exemplo, tipo assim, vai acontecer isso e tal. Cara, não dá pra saber. Tem um limite aí de onde você pode chegar, né? De onde você pode saber. Como eu falei, acho que no início, eu prefiro fazer leituras a curto prazo, justamente por causa desse limite do tarô, né? E assim, também não dá pra saber tudo. Às vezes as pessoas, elas querem saber umas coisas meio nada a ver. Tipo assim, qual a minha missão de vida, sabe?
Eu já respondi essa pergunta para uma pessoa no Instagram uma vez, porque eu sabia que essa pessoa, eu sabia por que ela estava perguntando isso, sabe? Porque eu já tinha uma proximidade com ela e tal, e eu sabia por que ela estava perguntando isso. Mas às vezes a pessoa, não sabe nem, sei lá, tipo, o que vai comer amanhã e quer saber qual a missão de vida dela. Sabe? Calma, amada. Tem um limite, sabe? Acho que é muito importante a gente saber respeitar os nossos processos, porque o tarô, ele tem um limite, né? E aí, tudo vai depender muito também da pessoa que tá perguntando, sabe? Porque cada consulta, ela é individualizada. Se, sei lá, você tá totalmente perdido na sua vida, precisa resolver 1000 questões. Precisa resolver o seu interior, a sua cabeça, as suas emoções. Tá ali um balaio de gato e aí você quer saber qual a sua missão de vida. O tarô, ele vai te responder se eu perguntar, mas vai sair uma resposta que vai te falar assim: é necessário você ver outras questões antes de saber disso. Você ainda não tem condições, sabe? De saber disso, porque você tá aí perdido em outros processos. Mas, e aí é isso, sabe? O tarô tem muito limite, sim. E os limites, eu acho que eles são muito subjetivos também, sabe, meninas? Entendi. Eu sei que eu falei que era a última pergunta, mas me surgiu outra agora. O atendimento virtual, tipo, ele é menos, não sei como dizer, ele funciona menos do que o presencial? Não necessariamente, né? Eu acho que vai depender muito também do tarólogo. Eu acho que não, eu não vejo nenhum problema, porque é como eu tô dizendo. Teve uma vez, uma experiência que, agora recente, não sei nem se a menina vai ouvir isso, mas eu acho que vale contar. Ela tava muito receosa, assim, de jogar online e tal, e aí ela queria que eu fosse na casa dela tudo, mas a gente tá de quarentena, né, amor? E aí não rolou, eu falei que não dava, tal, não sei o quê, e aí no final ela acabou se surpreendendo, né? Porque ela pensou que talvez a potencialidade das cartas fosse diminuir por conta do ser online, e na real, gente, a maioria dos meus clientes, eles não são de Aracaju, sabe? Então, tipo, não, sabe, assim, não tem nenhum problema de ser online. Porque, como eu acho assim, tudo vai depender muito mais de quão aberto você está, sabe, para receber aquela informação, de quão aberto você está para a leitura das cartas, do que você está ali na minha frente ou não. Eu já joguei cartas presenciais em que a leitura foi muito mais, assim, embaraçosa e fechada do que para pessoas que estavam, sei lá, a 2.000 quilômetros de distância, porque é uma coisa muito de conexão, né? Então, eu acho que ser online ou ser presencial não vai influenciar se você estiver aberta àquela leitura, sabe? Se você estiver aberta a deixar que o tarô saiba sobre você. Se você estiver ali trancafiado, né, querendo, tipo assim, com medo de algo ser descoberto, sabe, com medo dos julgamentos, com medo das coisas, ou às vezes você é uma pessoa que tá ali se consultando, mas que na verdade você não tá de coração aberto mesmo para consulta, a consulta ela pode ser presencial, online, o que for. Você não vai aproveitar da melhor forma possível. Entendi, Vitória. Muito obrigada. Sei lá, acho que algumas perguntas podem até ser, tipo, repetitiva, mas a gente queria tratar de uma maneira, assim, que tirasse, sei lá, as principais dúvidas, não só nossa, mas de outras pessoas que possam escutar nosso podcast e tal, que não tem tanta familiaridade. Eu agradeço muito, fico muito feliz. Vou lá divulgar no meu Instagram, me sinto muito chique. A gente vai deixar seu Instagram aqui nos posts. Me sigam no meu Instagram, marquem a sua consulta. Eu cobro muito barato, velho, real, assim. Eu tô cobrando muito abaixo do preço, assim, não dá até vergonha, né? Mas é sério, porque como eu tô iniciando, então, para tudo que eu vi aqui e tá afim de uma consulta acessível, com uma pessoa elegante e sincera, me procurem, Vitória na Terra, meu Instagram. E me sigam também, porque lá eu faço blogueiragens e tô lá, assim, compartilhando conteúdo. E sempre tem tiradas gratuitas também, assim. Tipo, tem uma tirada lá do mês de julho,
para conselho e previsão. Em breve tem uma tirada de autoconhecimento. Então, assim, é muito válido. Eu dou muitas dicas também de autoconhecimento. Então, sempre compartilhando, assim, as minhas loucurinhas. Ai, que massa também. Eu fiquei super com vontade de ser atendida. Eu vou colocar como uma meta, assim, para esse ano ainda. As pessoas, às vezes, elas falam um pouco de... assim, dessa coisa de estar sem grana e tal. Eu não vou falar de valores aqui, mas vocês vão me procurar e aí vocês vão saber que é super acessível e às vezes o que você vai gastar num rolê, sabe? Numa pizza, pô. Você vai gastar numa tirada e, tipo, você vai ficar, assim, maravilhada. E, tipo, não é porque sou eu que tô jogando, mas se você jogar com outra pessoa também, sabe? Você vai... E vale muito a pena investir no tarô, porque às vezes te dá mais resoluções pessoais do que, sabe, muito mais conforto mesmo pessoal do que algumas coisas que a gente coloca como prioridade na nossa vida, sabe? Às vezes quando eu coloco uma caixinha de perguntas, um dia desse eu coloquei uma caixinha de perguntas perguntando por que as pessoas não se consultam, e aí me veio um monte de perguntas assim, de coisa falando de que, porque eu tô sem grana, tá, não sei o que, porque não dá. E aí, tipo, às vezes eu vejo que é um pouco assim, de elencar, sabe, as prioridades. Quando a gente coloca nosso bem-estar pessoal como prioridade, sabe, não fica engavetando nossos processos, a gente sempre arruma, né, um rolê. Claro que eu tô falando de pessoas que, se você tiver como, né, você não vai deixar de comer pra jogar tarô, óbvio. Mas, às vezes rola, sabe, de você deixar de pedir uma pizza no final de semana e usar aquela grana pra uma consulta. Também aceito crédito, meninas. Mas assim, sendo bem sincera, eu acho que pra mim não tinha tanta credibilidade antes de gravarmos esse podcast, por causa das coisas que, assim, eu via o pessoal jogando, assim, bem discriminadamente, pelo menos, Isso, né? Igor entendeu? Reale, né? Bota asterisco. Corta esse nome que eu falei agora, mas... O Igor Reale, por exemplo, tipo, eu faço tiradas generalizadas. Sim, rola, velho. Mas é isso, você tem que ter muito cuidado, né? Porque quando você começa a jogar indiscriminadamente, o próprio tarô, ele vai perdendo a credibilidade, né? Além de você tá afetando geral, né, que joga. Pois é, e agora sim, eu me sinto esclarecida o suficiente pra entender e querer procurar, né? Chique! Ai, meu Deus. Então, meninas, eu lembro que vocês perguntaram se rolava de tirar uma carta. Eu tô aqui no meu lugarzinho de tirar carta. Então, se vocês quiserem, rola, assim, só pra gente fechar com chave de ouro. Ai, meu Deus, me segura. Ai, meu Deus. Que o tarô pode te dar um conselho. Tá, então eu quero um conselho. Eu quem? Eu, Carol. Carol, como é seu nome todo? Depois você corta. Ana Carolina Coelho e Silva. Tá, e você nasceu que dia? Dia 23 de março de 96. Você é um ano mais velha do que eu. Ana Carolina Coelho e Silva. Isso. Só um minutinho agora. Aí chega, deu um friozinho na barriga. E vamos de conselho. Ó, saiu o 4 de ouros pra tu. Pause. Carol, você tá se sentindo meio limitada na sua vida em algum aspecto? Assim. Várias, eu acho. Então, é uma carta que o 4 de ouros é uma carta que ela fala de limitação, de encastelamento. Talvez você possa estar se sentindo como se você estivesse num quadrado, sabe? Eu acho que essa coisa dessa pandemia, ela também aflora um pouco essa sensação. E aí, o 4 de ouros é uma carta que te indica isso. E ela é uma carta que te indica a compartilhar. Você pode estar tendo dificuldade de estar compartilhando tanto valores materiais quanto a sua criatividade mesmo, sabe? E coisas do tipo, assim, a sua autoexpressão. E você pode estar se sentindo mesmo encastelada num quadrado. E aí a carta do 4 de ouros, ela fala de que o medo da perda, cara, ele não vai implicar na perda, sabe? Então, quando a gente fica com esse medo de perder as coisas, a gente acaba estagnando a nossa energia, entende? Uma energia criativa que ela acaba bloqueando os fundos e também a autoexpressão.
Então, o conselho do 4 de ouros para você é que você compartilhe mesmo as coisas que você quer. Tipo assim, que eu vejo que talvez você possa estar limitada, né? E se sentindo um pouco encastelada, um pouco no quadrado, assim, em algumas áreas da sua vida, limitando o compartilhamento. E que esse medo da perda, ele não te dá nenhum lucro, né? Em nenhum sentido. Então, eu sugiro que você compartilhe mais, sabe? Porque dessa forma você vai... Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe, Com certeza. saca? Nossa, acho que fez muito joga. sentido aqui. Muito obrigada. Não, calma, ainda não acabou. E aí, saiu também o 8 de paus. O 8 de paus, eu acho que você também tá trabalhando duro ou trabalhou duro em alguma coisa, sabe? E aí, esse seu projeto, ele tá chegando na reta final. Sei lá, no TCC, algo do tipo. E aí, o 4 de paus... o 8 de paus é uma carta que ela fala de um progresso, sabe, promissor. E talvez aconteça aí na sua vida uma mudança, um término de alguma coisa. É uma carta que indica isso, sabe, uma ponte, uma viagem, a reta final de algum projeto, um plano. E talvez, assim, até um momento que a sua imaginação, ela se solta mais. Talvez eu veja que você tem muitas ideias e muitas coisas, só que talvez você se sinta um pouco reprimida, exatamente, em compartilhar essas ideias, sabe? E aí, o 8 de paus, ele pede para você buscar a sua evolução pessoal e social por meio de uma nova fase na sua vida. Então, se joga, minha gata. Pode compartilhar as suas ideias. Valeu. Tô aqui sem palavras. Aquelas. Sempre ó. Vamos lá. Ai, você também quer um meu conselho? Deus, tô preparada. Como é seu nome? Meu nome Completo. tem que... Mariane, com 2 N's e um E no final. Mariane o quê, Neves. Neves de neve, com S no final. Certo. De Brito. Mariane Neves de Brito. E você nasceu quando? Dia 6 de março do 3, né? De 1996. E vamos de conselho. Eu vejo aqui... Eita porra. Meu Deus. Mari, eu vejo aqui a Lua pra você e o Rei de Copas. A Lua é uma carta muito misteriosa por si só. Então, eu acho que, enquanto conselho, eu vejo que você tem muito essa coisa da intuição, né? Dessa coisa do mistério, da intuição, do poder pessoal. E que talvez você possa se interessar por esses assuntos. E aí, você precisa trabalhar isso, né? A Lua te pede para trabalhar isso. A Lua é uma carta muito misteriosa. É uma carta... É um dos mais complexos, um dos arcanos mais complexos do tarô. E ela indica... primeiro que ela pede para você ter cuidado com a sua imaginação, tá? Porque a lucidez é fundamental. Eu vejo que talvez você possa estar devaneando demais. Sim. Você é toda, amiga. Então, é porque a Lua e o Rei de Copas também. O Rei de Copas também, ele é meio... assim, devaneador. E aí, tenha cuidado com a sua imaginação. A lucidez, ela é fundamental para você. E outra coisa também é que busque o autoconhecimento. A Lua é uma carta muito complexa, uma carta muito misteriosa, que ela fala muito de inconsciência, sabe? De misticismo, de autoconhecimento e de devaneio também. Então, primeiro, como advertência, eu te digo para você ter cuidado com a sua imaginação, porque a lucidez, ela é fundamental. Você pode estar um pouco no mundo da Lua, literalmente. E em casa de conselho, é uma carta que pede para você buscar o seu autoconhecimento e a verdade dos fatos. Investigue aí, né, o que está acontecendo com você, seu autoconhecimento, veja o que está rolando na sua vida, assim, de dentro para fora mesmo, sabe? E também o Rei de Copas é uma pessoa que fala de fé, sabe, de autoconfiança e de responsabilidade e tal. Então, é uma carta que ela pede para você cuidar de você mesma, de você manter a sua vontade e o amor próprio. Então, eu acho que são duas cartas que se interligam, né? Tanto a Lua quanto o Rei de Copas, eles falam muito de se centrar em si, né? De você buscar o autoconhecimento e a verdade dos fatos
enquanto a lua, e de você cuidar de você. Então, quando a gente busca o autoconhecimento, a gente tá cuidando da gente também, né? Quando a gente busca também o amor próprio, a gente também conhece a verdade dos fatos e tal. Então é isso, cuide de você, mantenha a sua vontade, ou seja, direcione a sua vontade, sabe? Não vá muito pela ideia dos outros, porque talvez você possa estar sendo submissa em algum aspecto da sua vida, não sei. E mantenha o seu amor próprio, que só... Eu amei, muito, serviu tanto, nossa, sem palavras. Tá chorando, amiga? Sem palavras aqui, toda me tremendo. Ai, gente. Então é isso. Ai, meninas, muito feliz. Adorei vocês, real. Nem vi a cara de Carol. Nem queira ver, mulher. Amiga, pare. Ai, adorei vocês. A gente pode, sei lá, marcar depois alguma coisa assim, real, pessoalmente, ou sei lá, outras Com certeza. conversas, enfim, não sei. Eu tô aqui. Ai, Vai, podemos né? sim. A gente adora conversar mesmo. Então é Pois isso. é, Vitória, muito obrigada, tá? Por ter dado essa chance pra gente. Pra mim, eu acredito pra Carol também, que foi muito... como eu posso dizer? Foi muito Proveitoso. gratificante, assim. Abriu muito a nossa mente. E foi muito especial, sério. Ai, gente, que bom. Eu agradeço. Eu fiquei muito feliz com o convite de vocês, real. Então é isso, gente. Esse foi mais um episódio do Louca como um Tigre, com a participação de Vitória. Sigam ela lá no Instagram, Vitória na Terra. Procurem ela para ela tirar as cartas para vocês. Vai ser super interessante, como foi para mim e para Carol agora. Só porrada na nossa cabeça. E é isso. Beijos, beijos, beijos. Até próxima quinta. Tchau, loucuchos. Tchau, tchau.